Meu nome é Mateo. Em 2015, eu tinha 22 anos, era seminarista em Roma, estudando para me tornar padre. Cresci numa pequena vila perto de Nápoles, criado com histórias de santos e milagres, mas nada me preparou para o que vi à sombra do Vaticano. O que vou contar mudou minha vida para sempre. Não é só uma história, é uma ferida que não para de sangrar. Estou compartilhando isso porque preciso que alguém escute, que acredite em mim, mesmo que a igreja negue que isso aconteceu. Era final de outubro e Roma estava envolta num frio úmido. Eu estava no meu segundo ano na Universidade Pontifícia, morando num dormitório modesto perto da Praça de São Pedro. Meus dias eram cheios de aulas de teologia, latim e direito canônico. À noite, eu lia as escrituras ou caminhava pelas ruas estreitas, sentindo o peso da história em cada pedra. Eu era devoto, talvez ingênuo, acreditando que o mal era algo distante, confinado às páginas da Bíblia. Até aquela noite. Recebi um telefonema às 2 da manhã. Era o padre Lorenzo, meu orientador espiritual, um homem severo, mas gentil. Sua voz estava tensa, diferente do tom calmo de sempre. Mateo, precisamos de você, é urgente. Vista-se e vá à igreja de Santa Maria Maggiore. Não faça perguntas. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Meu coração disparou. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a urgência na voz dele me fez pular da cama. Vesti meu hábito clerical às pressas, peguei meu rosário e corri pelas ruas escuras. A cidade estava silenciosa, exceto pelo eco dos meus passos e pelo som distante de sinos. Quando cheguei à Basílica, vi um carro preto estacionado na entrada lateral. Padre Lorenzo estava lá, ao lado de um homem que eu reconheci imediatamente. Padre Gabriele Amort, o exorcista-chefe do Vaticano. Eu já tinha ouvido falar do Padre Amort. Ele era uma lenda. Um homem que enfrentava demônios com a mesma naturalidade com que outros padres celebravam missas. Aos 90 anos, ele ainda tinha uma presença imponente, com olhos penetrantes que pareciam enxergar além da carne. Ele me olhou por um momento como se estivesse avaliando minha alma e disse: "Você é o Mateo? Venha, não temos tempo." Entrei no carro sem questionar. Enquanto dirigíamos, Padre Lorenzo explicou em sussurros que um caso grave havia surgido. Um menino de 8 anos, chamado Luca, estava em um estado que desafiava explicações médicas. Os médicos haviam desistido e a família desesperada contatou o Vaticano. Amort, que raramente aceitava assistentes jovens, precisava de alguém para ajudar com os rituais. Eu fui escolhido porque estava disponível e, segundo Lorenzo, porque eu tinha uma fé forte. Naquele momento, eu não me sentia forte, sentia medo. Chegamos a um prédio antigo nos arredores de Roma, uma casa de pedra com janelas escuras. O ar parecia pesado, como se o próprio ambiente estivesse carregado de algo errado. Quando entramos, o cheiro de incenso misturado com suor e medo me atingiu. Na sala, uma mulher chorava, abraçando um crucifixo. Era a mãe de Luca. O pai, um homem de aparência exausta, apenas nos encarava em silêncio. Eles nos levaram a um quarto no segundo andar. Lá estava Luca, deitado numa cama, amarrado com cordas grossas nos pulsos e tornozelos. Ele era pequeno, com cabelos castanhos desgrenhados e pele pálida. Seus olhos estavam fechados, mas ele não parecia dormir. Seu peito subia e descia rápido e sua boca se contorcia como se estivesse murmurando algo. A temperatura no quarto era gelada, apesar do aquecedor ligado. Senti um arrepio que não expliquei. Padre Amort começou imediatamente. Ele abriu sua maleta, tirando um crucifixo de prata, uma garrafa de água benta e o ritual romano, o livro oficial para exorcismos. Ele me entregou uma estola roxa e disse: "Fique ao meu lado, leia as respostas quando eu mandar. E Mateo, não olhe nos olhos dele." Eu assenti, mas minha boca estava seca. Não sabia o que esperar. O exorcismo começou com orações em latim.
Amorth recitava com uma voz firme, quase desafiadora: Exorcizo-te, omnis spiritus immundi. Eu respondia, segurando o livro com mãos trêmulas. Luca permanecia imóvel, mas o ar no quarto parecia vibrar. Então, de repente, seus olhos se abriram. Não eram olhos de criança, eram pretos, brilhantes, como poços sem fundo. Ele virou a cabeça lentamente, olhando diretamente para mim, ignorando Amorth. Um sorriso torto se formou em seu rosto. Mateo, ele disse com uma voz que não era de criança. Era grave, rouca, como se viesse de um lugar profundo. Meu coração parou. Como ele sabia meu nome? Amorth continuou, sem se abalar, aspergindo água benta. Luca gritou, um som que fez os vidros da janela tremerem. Ele se debateu contra as cordas e as marcas de queimadura apareceram em sua pele onde a água tocava. Silêncio, em nome de Cristo, Amorth ordenou. Mas Luca, ou o que estava dentro dele, riu. Você não pode me mandar, velho, e você, Mateo, sabe o que fez. A voz parecia ecoar dentro da minha cabeça, não nos meus ouvidos. Fiquei paralisado. Ele estava falando de algo que eu nunca contei a ninguém. Um segredo da minha adolescência, uma culpa que carregava em silêncio. Como ele sabia? Amorth percebeu minha hesitação e me lançou um olhar severo. Foco, Mateo, não escute. Mas era impossível ignorar. Luca começou a falar em uma língua que não reconheci. Uma mistura de latim e algo mais antigo, gutural. As palavras pareciam vivas, rastejando pelo quarto como insetos. A mãe chorava alto e o pai tentou correr para o filho, mas Lorenzo o segurou. O exorcismo durou horas. Amorth alternava entre orações, comandos e perguntas ao demônio. Quem é você? Por que está aqui? A entidade respondeu com insultos, blasfêmias e risadas. Em um momento, Luca, ou aquilo, olhou para mim novamente e disse: Você vai me carregar, Mateo. Não vou sair sozinho. Senti um peso no peito, como se algo estivesse se agarrando a mim. Por volta das 5 da manhã, Luca caiu em silêncio. Seus olhos se fecharam e seu corpo relaxou. Amorth terminou com uma bênção final, mas não parecia aliviado. Não acabou, ele murmurou para Lorenzo. Isso era antigo, forte. Ele me olhou e disse: Vá para casa, Mateo. Reze, não fale sobre isso. Eu queria perguntar o que ele queria dizer, mas minha voz não saía. Voltei ao dormitório ao amanhecer, exausto e tremendo. Tentei rezar, mas as palavras pareciam vazias. Tomei um banho quente, tentando lavar o medo, mas ainda sentia aquele peso no peito. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som no meu quarto. Era um sussurro, baixo, como um vento carregando meu nome. Mateo. Mateo. Levantei-me, acendi a luz, mas não havia ninguém. Meu crucifixo, que ficava na cabeceira da cama, estava no chão, virado de cabeça para baixo. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Objetos no meu quarto começaram a se mover sozinhos. Minha Bíblia aparecia aberta em passagens que eu não marcava. À noite, sonhava com Luca, mas ele não era uma criança. Era uma sombra alta com olhos pretos, estendendo a mão para mim. Acordava suando com marcas vermelhas nos braços, como arranhões. Tentei falar com o Padre Lorenzo, mas ele me cortou. Você está imaginando coisas, Mateo. Foi um choque. Reze mais. Eu sabia que não era imaginação. Fui à biblioteca da universidade, pesquisando sobre exorcismos e demônios. Li sobre infestação, quando uma entidade se liga a uma pessoa ou lugar. As palavras de Amorth ecoavam na minha mente. Isso era antigo. Será que algo havia ficado comigo? Será que eu era o novo alvo? 2 semanas depois, recebi uma ligação de Padre Lorenzo. Luca estava pior. A entidade havia retornado, mais forte. Amorth queria me ver novamente. Eu não queria ir, mas algo me compeliu, como se fugir fosse pior. Quando cheguei à mesma casa, Amorth estava lá, mais pálido, mais frágil.
Ele me puxou para o lado e disse: Mateo, você sentiu algo, não é? Não minta. Contei sobre os sussurros, os sonhos, os arranhões. Ele fechou os olhos como se confirmasse algo que temia. Você foi marcado, ele disse. Não sei porquê, mas isso quer você. Vamos terminar isso hoje. Meu estômago revirou. Marcado? Como assim? Ele não explicou. Apenas me entregou um rosário e disse: fique forte, Cristo está com você. O segundo exorcismo foi pior. Luca não era mais uma criança. Seu corpo se contorcia de formas impossíveis, os ossos estalando. Ele falava em várias vozes ao mesmo tempo, rindo, chorando, gritando. As luzes piscavam e o cheiro de enxofre encheu o quarto. A morte estava determinado, mas eu via o cansaço em seus olhos. Em um momento, Luca olhou para mim e disse: você é meu, Mateo, para sempre. Então, ele cuspiu algo preto, viscoso, que caiu no chão e evaporou como fumaça. Não sei como terminou. Perdi a consciência em algum momento, acordando no chão com Amorth me abanando. Luca estava quieto, respirando normalmente. A mãe chorava de alívio, mas Amorth não comemorou. Ele me levou para fora e disse: vá para casa, não volte aqui e nunca, nunca fale disso. Seus olhos estavam cheios de algo que eu nunca vi nele. Medo. Eu obedeci. Deixei o seminário semanas depois. Não conseguia mais rezar sem ouvir aqueles sussurros. Voltei para minha vila, tentando reconstruir minha vida. Mas o que quer que fosse aquele demônio, ele não me deixou. Ainda ouço meu nome à noite, baixo, como um convite. Os arranhões aparecem de vez em quando, sempre em grupos de 3. Tentei outros padres, outros exorcistas, mas ninguém acredita em mim. Dizem que é trauma, que é culpa. Eu sei a verdade. Algo me seguiu naquela noite, algo antigo, como Amorth disse. Não sei se é um demônio, um espírito ou algo pior. Só sei que está comigo esperando. Às vezes olho no espelho e vejo um brilho preto nos meus olhos, só por um segundo. E em silêncio me pergunto: quanto tempo falta para ele tomar o que quer? Se você ouvir meu nome sussurrado à noite, reze por mim, porque eu não sei quanto tempo aguento. Meu nome é Carlo. Em 2018, eu tinha 29 anos e trabalhava como segurança no Vaticano. Não era o tipo de emprego que você imagina cheio de glamour ou santidade. Era rotina, turnos longos, checar crachás, patrulhar os jardins e garantir que turistas não se perdessem onde não deveriam. Mas naquela primavera, algo aconteceu que me fez abandonar tudo. Não conto isso para assustar, mas porque preciso que alguém saiba. O que vi, ou o que acho que vi, ainda me persegue. E às vezes, sinto que eles ainda estão me observando. Eu não era religioso. Cresci em Roma, numa família católica, mas a fé nunca me pegou. Consegui um emprego no Vaticano por indicação de um tio que trabalhava na administração. Pagava bem e eu precisava do dinheiro. Meu turno era geralmente noturno, das 10 da noite às 6 da manhã, patrulhando os jardins do Vaticano ou as entradas secundárias da Basílica de São Pedro. Era tranquilo na maior parte do tempo. Os jardins, com suas fontes e estátuas, eram silenciosos à noite, exceto pelo som do vento ou de algum pássaro perdido. Mas, em abril de 2018, tudo mudou. Era uma noite úmida, com uma névoa leve cobrindo os jardins. Eu estava fazendo minha ronda com a lanterna na mão quando notei algo estranho perto da Gruta de Lourdes, uma área menos frequentada. Havia uma pedra solta no chão, parcialmente coberta por musgo. Não era uma pedra qualquer, parecia uma laje, com bordas desgastadas, mas deliberadamente colocada. Curioso, me agachei e toquei a superfície. Estava fria, quase gelada, apesar do clima ameno. Com a ponta da lanterna, empurrei a laje, e ela cedeu com um som oco, revelando uma abertura escura. Eu deveria ter chamado meu supervisor, Marco, pelo rádio. Era protocolo, mas algo me prendeu ali.
A abertura era estreita, mas grande o suficiente para uma pessoa passar. Uma escada de pedra descia em espiral, sumindo na escuridão. O ar que vinha de lá era úmido, com um leve cheiro de mofo e algo metálico, como ferro velho. Meu coração batia forte, mas a curiosidade era maior que o medo. Peguei a lanterna, chequei se o rádio estava funcionando e desci. Os degraus eram irregulares, escorregadios, como se não fossem usados há décadas. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, e as paredes de pedra eram ásperas, marcadas com arranhões que pareciam feitos à mão. Contei uns 30 degraus antes de chegar a um corredor estreito. O teto era baixo, forçando-me a curvar as costas. As paredes agora tinham símbolos gravados, cruzes mas invertidas, e outros desenhos que não reconheci, como espirais e olhos estilizados. O cheiro metálico ficou mais forte, e o silêncio era tão pesado que eu ouvia minha própria respiração ecoando. Caminhei por uns 10 minutos, o corredor parecendo não ter fim. Então ouvi algo. Um som baixo, abafado, como um gemido ou um choro distante. Parei, segurando a respiração. O som veio novamente mais claro, mas ainda fraco. Pensei em voltar, mas meus pés continuaram me levando adiante, como se algo me puxasse. O corredor terminou em uma câmara maior, com paredes cobertas de musgo e uma porta de madeira podre no canto. O chão estava úmido e havia pegadas frescas na lama. Pegadas humanas, descalças, pequenas, como de uma criança. O gemido vinha de trás da porta. Meu estômago revirou. Eu sabia que estava em algo que não deveria. Mas contra todo bom senso, empurrei a porta. Ela rangeu, abrindo-se para outra câmara, maior, iluminada por uma luz fraca e tremeluzente como uma vela. No centro, havia um altar de pedra, manchado com algo escuro. Talvez sangue, talvez tinta, eu não queria saber. Acima do altar, pendurado na parede, havia um crucifixo invertido com a figura de Cristo quebrada ao meio. Então, vi as figuras. 3 pessoas encapuzadas, vestidas com mantos pretos, estavam de pé em um canto, de costas para mim. Elas não se moviam, mas eu sentia que sabiam que eu estava ali. O gemido parou, substituído por um silêncio que parecia sugar o ar. Minha lanterna piscou, e por um momento a luz revelou algo no chão perto do altar. Uma pilha de ossos, pequenos, frágeis, misturados com trapos sujos. Meu coração disparou. Eram ossos humanos. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, ecoando na câmara. As figuras não responderam, mas uma delas virou a cabeça lentamente. Não vi seu rosto, apenas a sombra sob o capuz, mas senti um peso, como se algo estivesse invadindo minha mente. Minha lanterna apagou de vez e a escuridão me engoliu. Ouvi passos arrastados, vindo na minha direção, e um sussurro, baixo, em uma língua que não entendi, mas que fez minha pele arrepiar. Corri. Não sei como achei o caminho de volta, tateando as paredes, tropeçando nos degraus. Meu rádio chiava, mas não funcionava. Quando finalmente emergi nos jardins, a laje ainda estava aberta, como se me convidasse a voltar. Eu a empurrei de volta ao lugar, meu corpo tremendo. O céu estava começando a clarear e o turno estava quase acabando. Voltei para o posto de segurança, mas não contei nada a Marco. Como eu explicaria? Quem acreditaria? Naquela noite tentei dormir, mas os pesadelos começaram. Sonhei com a câmara, com as figuras encapuzadas me cercando, seus rostos escondidos, mas com olhos que brilhavam como brasas. Acordava suando, com a sensação de que alguém estava no meu quarto, me observando. No dia seguinte, voltei ao trabalho, mas algo estava diferente. Meus colegas me evitavam e Marco me chamou para uma conversa. Você esteve nos jardins ontem à noite, Carlo? Ele perguntou com um tom que não era amigável. Neguei, mas ele me olhou como se soubesse. 2 dias depois, fui chamado ao escritório do chefe de segurança, um homem chamado Signore Rossi, que eu raramente via. Ele era um sujeito frio, com olhos que pareciam dissecar você. Carlo, ele disse, sem rodeios, você entrou em um lugar onde não deveria.
Isso é uma violação grave. Meu sangue gelou. Como eles sabiam? Não havia câmeras naquela área dos jardins. Tentei me explicar, mas ele me cortou. Você tem duas opções. Sai por vontade própria ou tornamos isso complicado. Ele deslizou um envelope com meu nome sobre a mesa. Dentro havia dinheiro, muito dinheiro, e um documento de demissão para eu assinar. Eu sabia que não tinha escolha. Assinei, peguei o dinheiro e saí, mas a sensação de ser vigiado não parou. Nos dias seguintes, notei coisas estranhas. Meu apartamento, um lugar pequeno no Trastevere, começou a parecer errado. Portas que eu fechava apareciam entreabertas. Meu crucifixo, um presente da minha mãe, caiu da parede e quebrou. À noite, ouvia passos no corredor, mas quando verificava, não havia ninguém. Tentei pesquisar sobre túneis sob o Vaticano. Encontrei histórias, lendas urbanas, mas nada concreto. Algumas falavam de passagens usadas na Idade Média para proteger papas durante invasões. Outras mencionavam rituais secretos, cultos banidos pela igreja. Um fórum obscuro na internet, daqueles que você só acha na terceira página de busca, tinha um post anônimo sobre sacrifícios nos túneis. O autor dizia que ossos de crianças foram encontrados nos anos 80, mas o caso foi abafado. O post terminava com uma frase que me gelou. Eles sabem quem entra, e eles não esquecem. Eu não acreditava em conspirações, mas não conseguia ignorar o que vi. Decidi falar com um padre que conhecia, Padre Júlio, um homem idoso que dava aulas na minha paróquia quando eu era criança. Ele me ouviu em silêncio, seu rosto ficando mais pálido a cada palavra. Quando terminei, ele segurou minha mão e disse: Carlo, esqueça isso. Não volte lá. Não fale com ninguém. Existem coisas que a igreja guarda, não por maldade, mas porque o mundo não está pronto. Ele se recusou a dizer mais, mas me deu um rosário e pediu que eu rezasse. Eu não rezei. Não conseguia. A fé que nunca tive parecia ainda mais distante agora. Mudei de apartamento, depois de cidade. Fui para Florença, tentando começar de novo. Mas os pesadelos continuaram. Às vezes, sonhava com a câmara, mas agora as figuras encapuzadas estavam mais perto, sussurrando meu nome. Outras vezes, via as pegadas pequenas, mas elas levavam ao meu quarto, parando ao lado da minha cama. Em 2019, recebi um e-mail sem remetente. Era uma única linha. Você não deveria ter entrado. Anexada, havia uma foto granulada, tirada na escuridão, mostrando a entrada da laje nos jardins. Eu estava lá, agachado, com a lanterna na mão. Alguém me fotografou naquela noite. Apaguei o e-mail, formatei meu computador, mas a sensação de ser vigiado só aumentou. Hoje moro em uma cidade pequena, longe de Roma. Trabalho como motorista, mantenho a cabeça baixa, mas não escapei. Às vezes, acordo com arranhões nos braços, finos, como se feitos por unhas pequenas. Ouço gemidos abafados à noite, como os que ouvi no túnel. E, em raros momentos, quando passo por uma igreja, sinto um peso no peito, como se algo estivesse me puxando para baixo. Não sei o que vi naquele túnel. Um culto? Um segredo antigo? Ou algo pior, algo que não explica? Só sei que o Vaticano não é só um lugar de fé. Há sombras lá, sombras que sabem seu nome. E se você as encontrar, elas não te deixam ir. Se algum dia você estiver em Roma, nos jardins do Vaticano, e vir uma pedra solta coberta de musgo, não toque, não desça, porque lá embaixo algo está esperando. Meu nome é Antônio. Em 1990, eu tinha 24 anos e trabalhava como técnico de som em Roma. Não era o tipo de vida que sonhei, consertar microfones e gravadores para igrejas e pequenos estúdios, mas pagava as contas. Eu não era religioso, embora tivesse crescido ouvindo minha avó falar de santos e demônios. Quando recebi um chamado para um trabalho no Vaticano, achei que seria só mais um dia. Mas o que aconteceu lá mudou tudo.
Não conto isso para convencer ninguém, mas porque ainda sinto aquele lugar me puxando, como se algo quisesse me arrastar de volta. Era uma manhã fria de março e Roma estava cinzenta, com uma chuva fina que não parava. Recebi uma ligação de um padre chamado Dom Henrico, alguém que eu nunca tinha conhecido. Ele disse que precisavam de um técnico para restaurar equipamentos antigos no Arquivo Apostólico Vaticano. O pagamento era bom e eu precisava do dinheiro, então aceitei sem pensar muito. Peguei minha maleta de ferramentas, osciloscópios, multímetros, fitas de rolo e fui para o Vaticano. Chegar ao arquivo foi como entrar em outro mundo. O prédio era imponente, com corredores de mármore e portas pesadas que pareciam guardar segredos de séculos. Dom Henrico me encontrou na entrada. Ele era um homem baixo, com óculos redondos e um sorriso nervoso. "Obrigado por vir, Antônio", ele disse, me guiando por uma série de corredores estreitos. "É um trabalho delicado. Precisamos de discrição." Eu assenti, embora achasse estranho. Era só consertar equipamento de som, certo? Ele me levou a uma sala no subsolo, um lugar que parecia mais uma cripta do que um escritório. As paredes eram de pedra, úmidas, com estantes cheias de caixas metálicas e rolos de filme antigos. No centro havia uma máquina que eu nunca tinha visto antes. Era grande, do tamanho de uma mesa, coberta por um emaranhado de fios, válvulas e painéis de metal. Parecia uma mistura de rádio antigo com algo saído de um filme de ficção científica. Ao lado, um padre idoso, com cabelo branco ralo e mãos trêmulas, ajustava alguns botões. Ele olhou para mim com olhos fundos, como se estivesse avaliando minha alma. "Este é o Padre Pellegrino", disse Dom Henrico. Meu estômago deu um nó. Eu conhecia esse nome. Pellegrino Ernetti era uma figura quase mítica em Roma. Um monge beneditino que, segundo boatos, havia inventado algo chamado cronovisor, uma máquina que podia ver o passado. Minha avó falava dele com reverência, mas eu sempre achei que era lorota, uma daquelas lendas urbanas que misturam ciência e religião. Agora, vendo-o ali com aquela máquina, comecei a duvidar. "Antônio, precisamos que você conserte o sistema de áudio", disse Padre Pellegrino, sua voz rouca, mas firme. "A máquina está funcionando, mas o som está distorcido. Não podemos continuar sem ele." Eu não perguntei o que a máquina fazia. Algo no tom dele dizia que perguntas não eram bem-vindas. Abri minha maleta, conectei meu osciloscópio e comecei a testar os circuitos. O equipamento era velho, com válvulas de vácuo que não se fabricavam mais, mas encontrei o problema. Um amplificador queimado. Passei horas soldando peças novas, ajustando fios, enquanto Pellegrino e Henrico cochichavam em um canto, falando em latim e italiano rápido demais para eu entender. Por volta das 8 da noite, terminei. O som estava limpo e a máquina zumbia suavemente. Pellegrino parecia aliviado. "Você fez um bom trabalho, Antônio", ele disse com um sorriso que não chegou aos olhos. "Quer ver o que ela faz?" Eu hesitei. Minha parte estava feita e eu só queria ir para casa, mas a curiosidade, ou talvez algo mais forte, me fez assentir. Ele ajustou alguns botões e a máquina ganhou vida. Uma tela pequena, embutida no painel, começou a mostrar imagens granuladas, como um filme antigo. Primeiro era só estática, mas então vi algo que me fez prender a respiração. Uma multidão em túnicas, uma arena de pedra, leões rugindo ao fundo. Era o Coliseu, mas não como eu conhecia. Era vivo, cheio de gente, como se estivéssemos olhando para 2000 anos atrás. "Isso é Roma, 64 depois de Cristo", disse Pellegrino, quase orgulhoso. "O martírio dos cristãos sob Nero." Eu não conseguia falar. Era impossível, mas ali estava, claro como o dia. As imagens mudaram, mostrando outros eventos. Uma crucificação em uma colina, um homem pregando para uma multidão, até cenas de batalhas que eu não reconheci.
Pelegrino explicava cada uma, como se fosse um guia turístico do tempo. O cronovisor capta ecos do passado, ele disse. Ondas de luz e som que nunca desaparecem. Nós as reconstruímos. Eu deveria estar maravilhado, mas algo parecia errado. O ar na sala ficou pesado e a máquina começou a emitir um zumbido baixo, quase um gemido. Dom Henrico parecia nervoso, olhando para a porta como se esperasse alguém. Então, Pelegrino fez algo que mudou tudo. Ele girou um dial e a tela ficou preta. Vamos tentar algo diferente, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Algo que nunca mostrei a ninguém. A tela piscou e uma nova imagem apareceu. Não era uma cena histórica. Era um lugar que não parecia deste mundo. O céu era vermelho, como sangue coagulado, e o chão era de cinzas, rachado, com fumaça subindo em espirais. Figuras se moviam ao longe. Não pessoas, mas sombras contorcidas, com membros longos demais, arrastando-se como aranhas. Algumas gritavam, um som que saiu distorcido pelos alto-falantes, mas que fez meu peito doer. Outras pareciam rir, um som seco, como ossos quebrando. No centro havia uma estrutura como um trono de pedra negra e algo sentado ali. Algo que eu não conseguia enxergar claramente, mas que me fez sentir pequeno, insignificante, como se minha alma estivesse sendo esmagada. Para onde estamos olhando? Minha voz saiu tremendo. Pelegrino não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos na tela, brilhando com uma mistura de fascínio e medo. Este é o outro lado, ele finalmente disse. O lugar para onde os condenados vão. Eu não precisava que ele explicasse. Eu sabia. Era o inferno, ou algo pior. O zumbido da máquina ficou mais alto e a tela começou a tremer. As figuras na imagem pareceram perceber que estavam sendo observadas. Uma delas, uma sombra com olhos que brilhavam como brasas, virou-se diretamente para a tela, para nós. Meu coração parou. Ela não estava só olhando. Ela sabia que eu estava ali. Um sussurro veio pelos alto-falantes, baixo, mas claro. Antônio. Era meu nome, pronunciado com uma voz que parecia rastejar dentro da minha cabeça. Eu recuei, tropeçando na minha maleta. Desligue isso, gritei. Dom Henrico já estava puxando o Pelegrino, que parecia em transe. Pelegrino, agora! Ele gritou. O velho finalmente reagiu, desligando a máquina com um estalo. A tela ficou preta e o zumbido parou. Mas o silêncio era pior. Eu ainda ouvia meu nome ecoando na minha mente, como se algo tivesse ficado. Você viu demais, disse Dom Henrico, me puxando pelo braço. Vá para casa, Antônio, não fale sobre isso, nunca. Eu queria perguntar o que tinha acabado de ver, mas minha boca não obedecia. Peguei minhas coisas e saí correndo. Os corredores do arquivo parecendo mais longos, mais escuros. Quando cheguei à rua, a chuva ainda caía, mas o frio não era nada comparado ao que sentia por dentro. Naquela noite, tentei dormir, mas os pesadelos começaram. Eu via aquele lugar novamente, o céu vermelho, as sombras, o trono. Mas agora, as figuras estavam mais perto, estendendo mãos esqueléticas na minha direção. Acordava suando, com um calor insuportável no peito, como se algo estivesse queimando dentro de mim. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Objetos no meu apartamento começaram a se mover sozinhos. Meu toca-discos ligava no meio da noite, tocando estática. Meu espelho do banheiro apareceu rachado, com marcas que pareciam dedos longos. Tentei voltar ao Vaticano, querendo respostas, mas quando cheguei, fui barrado na entrada. Seu nome não está na lista, disse o guarda, sem me olhar nos olhos. Tentei ligar para Dom Henrico, mas o número estava desconectado. Era como se eu nunca tivesse estado lá. Desesperado, fui à igreja do meu bairro e contei tudo a um padre, Padre Marco. Ele me ouviu em silêncio, seu rosto ficando pálido. Antônio, ele disse, você tocou algo que não deveria. Reze e nunca mais procure essa máquina. Eu pesquisei sobre o cronovisor.
Encontrei artigos, mas a maioria tratava como mito, uma história inventada por Ernet para atrair a atenção. Alguns textos, em fóruns obscuros, sugeriam que a máquina não via só o passado, mas outros planos, lugares que a igreja queria manter escondidos. Um post anônimo dizia: "O cronovisor abriu uma porta. E portas, uma vez abertas, não fecham tão fácil." Eu não sabia se acreditava, mas não podia ignorar o que sentia. Meses depois, recebi uma carta sem remetente. Dentro havia uma única frase escrita à mão: "Eles te viram." Junto, uma foto granulada tirada na sala do arquivo. Eu estava lá, de pé, olhando para a tela do cronovisor. Mas havia algo atrás de mim. Uma sombra, alta, com olhos brilhantes. Joguei a carta no lixo, mas não conseguia parar de tremer. Eu me mudei de Roma em 1991, tentando deixar tudo para trás. Fui para Milão, depois para uma cidade pequena no norte. Mudei de emprego, parei de mexer com eletrônicos. Mas o calor no meu peito nunca foi embora. Às vezes, à noite, sinto ele aumentar, como se algo estivesse tentando sair. Os pesadelos continuam. E agora vejo meu nome escrito nas cinzas daquele lugar, em letras que queimam. Não sei o que o cronovisor realmente era. Uma máquina? Um portal? Ou algo que a igreja guardava para estudar o que não deveria ser estudado? Só sei que ele me mostrou algo que não era para ser visto. E aquele algo me marcou. Às vezes, olho no espelho e vejo um brilho nos meus olhos, só por um segundo, como os daquela sombra. E, em silêncio, me pergunto, quanto tempo falta para eles me levarem? Se você ouvir um zumbido baixo à noite, como uma máquina antiga, não escute, porque pode não ser só uma máquina. Pode ser uma porta. E do outro lado, algo está esperando. E aí, o que você acha? Será que o Vaticano realmente esconde segredos tão sombrios? Ou essas histórias são apenas pesadelos que ganharam vida? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber se você já ouviu algo assim ou se sentiu um arrepio ouvindo esses relatos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que vão te fazer questionar a realidade. Até a próxima. E cuidado com o que você vê nas sombras.